Quem foi Erich von Manstein? Manstein, nascido Fritz Erich Georg Eduard von Levensky em Berlim, foi o 10º filho de um aristocrata prussiano e general de artilharia Eduard von Levensky e de Helene von Sperling. Manstein foi um dos comandantes mais destacados da Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha de Hitler, ao longo da Segunda Guerra Mundial, onde ascendeu também o posto de marechal de campo e é conhecido até hoje como um dos maiores generais da história humana. E eu não estou exagerando quando eu falo que Manstein foi provavelmente um dos maiores generais de todos os tempos. Ele sempre esteve no lugar certo, na hora certa e com o plano certo. Ele foi um dos poucos generais que lutaram na frente oriental e ocidental, e ele provou seu brilhantismo repetidas vezes quando obteve vitórias em situações impossíveis e posições insustentáveis. Manstein planejou e executou Fall Ways, envolvendo as forças polonesas de defesa entre uma ofensiva em 3 frentes da Eslováquia, da Prússia Oriental e do continente alemão. Essa operação trouxe grandes ensinamentos para a Wehrmacht, pois elas ensinaram como utilizar as unidades blindadas e como empregar de forma mais eficaz a ideia do ponto focal, bem como as táticas de missão para obter resultados máximos. Outro evento que destaca a genialidade de Manstein foi a queda da França, e grande parte da vitória alemã contra a França foi graças a Manstein. Manstein pegou o popular Plano Schlieffen, modificou fortemente, incluindo o forte balanço pelas florestas das Ardenas, e executou com sucesso pela Oberkommando der Wehrmacht. Com a execução do plano Manstein da Operação Fall Road, o general alemão conseguiu prender 2/3 do exército francês no norte da França e nas terras baixas, como toda a força britânica expedicionária, ao mesmo tempo que conseguia contornar a então conhecida impenetrável linha Maginot. Outro evento que destaca a genialidade de Manstein foi quando ele conseguiu quebrar o reduto soviético de Sebastopol. Embora a operação tenha continuado por mais tempo do que o esperado como resultado da falta de apoio, a queda de Sebastopol garantiu que os soviéticos não pudessem lançar ataques aéreos nos vitais campos petrolíferos romenos em Ploeste. O ponto estratégico de Sebastopol para os soviéticos iria servir também como ponto de lançamento para uma investida do Estreito de Kerch diretamente até os campos petrolíferos do Cáucaso, bem como contornar Rostov-on-Don e Stalingrado para uma manobra de envolvimento que, como eu disse, nunca aconteceu porque Sebastopol caiu. Manstein conseguiu manter a linha de Leningrado à medida em que os soviéticos lançavam a ofensiva Siniavin. Embora as forças alemãs tenham sido pegas desprevenidas, Manstein conseguiu lançar uma série de ofensivas que conseguiram isolar os dois exércitos soviéticos. E isso resultou numa baixa de 113 mil soviéticos contra 26 mil alemães, e levaria mais de 2 anos para os soviéticos libertarem a cidade. Outro fato que deixou Manstein extremamente conhecido foi que ele conseguiu interromper a Operação Galop e a Operação Star, as duas ofensivas soviéticas que selaram o 6º Exército Alemão em Stalingrado e o aniquilaram. Manstein conseguiu convencer Hitler de que era necessária uma ação ofensiva para deter o avanço soviético e fez planos para uma posição na cidade de Kharkov. E essa operação ficaria conhecida como Golpe de Backhand. Manstein, em um número menor de 5-1, fez as forças soviéticas cambalearem, destruindo 3 exércitos soviéticos inteiros e enviando outros 3 para a retirada total. E esses só foram alguns eventos em que Manstein provou sua genialidade. E não só isso, Manstein se provou ser um grande general mesmo quando não tinha metade dos recursos do seu adversário. Por exemplo, um dos maiores adversários de Manstein foi Zhukov, que na maioria das batalhas tinha mais recursos, homens e apoio geral, enquanto Manstein não tinha nada disso e ainda conseguia ter um efetivo de batalha muito melhor do que o Zhukov, e até mesmo conseguia gerar danos muito maiores ao exército soviético do que o exército soviético ao exército alemão. E essa foi a história de um dos maiores generais da história humana. Espero que tenham gostado do vídeo.